do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, planeja que o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpra a pena no complexo da Papuda, em Brasília, caso seja condenado na ação penal da suposta trama golpista. O julgamento começa na próxima terça-feira e deve seguir até o dia 12 de setembro, na primeira turma. Inicialmente, especulou-se que Jair Bolsonaro poderia cumprir pena em unidade do Exército ou numa sala da Polícia Federal, mas Moraes decidiu pela Papuda. Bolsonaro, se condenado, teria direito a uma cela especial. O plano do ministro, segundo fontes ouvidas pelo portal Metrópolis, é também colocar outros condenados no mesmo processo na Papuda, criando uma espécie de, entre aspas, ala golpista. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o início de agosto, por ordem de Moraes, que na prática funciona como uma prisão preventiva. Aos 70 anos de idade, com problemas de saúde, com infecções pulmonares e gastrite, a hipótese da manutenção da prisão domiciliar também não está descartada, consta. Estamos aí às vésperas do julgamento, que deve começar na próxima terça-feira. Vale lembrar que ontem, inclusive, nós registramos aqui que o ministro Alexandre de Moraes estendeu o prazo para o PGR se manifestar a respeito ali do suposto descumprimento de medidas cautelares, risco de fuga. Isso ficou ali para a véspera do julgamento, provavelmente não vão se manifestar até a finalização das sessões, né, que deve ocorrer no próximo dia 12 de setembro. Tem algumas possibilidades na mesa, consta, prisão definitiva, se vai para Papuda, se vai ficar em prisão domiciliar. Como é que você enxerga esse xadrez no momento? O destino do ex-presidente é incerto, mas o resultado do julgamento não, né? Então isso aí que vazou pela imprensa é mais uma evidência de que é um jogo de cartas marcadas, que já sabem que vão condenar o Bolsonaro e o seu entorno, porque o intuito era exatamente desse julgamento farsesco do golpe que nunca aconteceu, era condená-lo e prendê-lo. No fundo, é uma operação de vingança do Lula e do Alexandre de Moraes, que, por motivos óbvios no caso do Lula e por um ódio patológico no caso do Alexandre de Moraes, querem ver Bolsonaro atrás das grades e humilhado. Né? O intuito é a humilhação do ex-presidente. Isso está muito claro, as cautelares já provam isso. Querem colocá-lo na Papuda para colocar a pecha de presidiário, de bandido, que teria um efeito retórico muito mais poderoso do que uma cela na Polícia Federal, como ficou o próprio Lula, diga-se de passagem, né, que pôde dar entrevistas, coisas que o Bolsonaro está impedido de fazer. Então, vão fazer tudo pior com o Bolsonaro, porque é um intuito de vingança e de humilhação, de destruição de um ícone da direita, do maior cabo eleitoral da direita, essa união nefasta representada por tucanopetistas, que Lula e Alexandre de Moraes, repito, encabeçam, né? Essa aliança quer expurgar de vez o bolsonarismo do debate público e da democracia brasileira. Não há eleição legítima em 2026 sem o nome de Jair Bolsonaro lá. Ele está inelegível e vai acabar preso. Ele mesmo anda meio deprimido, segundo o relato de alguns amigos que o visitaram, não é para menos. Né? Ele enfrentou todo um sistema poderoso, uma máfia, uma quadrilha. Essa quadrilha tem uma caneta poderosa na mão, na mão de Alexandre de Moraes, e ele está usando para isso mesmo, para alfinetar e machucar, humilhar de todas as formas possíveis Jair Bolsonaro. Então, de novo, um julgamento farsesco, só que não é mais o povo brasileiro só que está de olho. É o governo americano de Donald Trump. Ana, como disse o Consta, né, o destino de Jair Bolsonaro ainda não sabemos, mas o resultado do julgamento que começa na semana que vem já está praticamente posto. Agora a gente vai aguardar se Jair Bolsonaro vai cumprir, então, em prisão em regime fechado ou regime domiciliar. Vale lembrar que o ex-presidente Fernando Collor, o último presidente, foi condenado. Hoje cumpre prisão em regime domiciliar, em casa. Paula, falta o Alexandre de Moraes, ele foi tão corajoso até aqui, né, cometendo tantas ilicitudes, inconstitucionalidades, ele foi tão imoral, tão baixo até aqui. Por que não prende o Bolsonaro hoje? Porque a vontade dele é essa, é fazer com o presidente Bolsonaro o que ele fez com Daniel Silveira, o que ele fez com Felipe Martins, o que ele fez com Clériston da Cunha. A vontade dele, e com centenas de outros, a vontade dele é essa. E por que não faz isso? Porque nós já sabemos o desfecho desse julgamento. A gente vai ter que fazer aquelas aspas no ar assim. Eu não quero fazer, mas é julgamento, porque não tem nenhum julgamento. A árvore completamente envenenada, todos os frutos podres. Não tem como você olhar para um julgamento desse e achar que é um julgamento imparcial, que é um julgamento isento. Ora, se ele é uma das vítimas, o Alexandre de Moraes, porque havia um plano que em algum momento o Bolsonaro deu aval ou sabia do plano para matar todo mundo, inclusive Alexandre de Moraes, e agora essa pessoa vai julgar. Ou seja, já está tudo escrito. O que não é aceitável, no entanto, Paula, é a normalização da barbárie. E eu acho que nós como país, nós aprendemos a nossa lição, que nós não podemos normalizar a barbárie, nós não podemos normalizar o que é errado, porque quando eles soltaram Lula, eles
tentaram normalizar as coisas, como se, não, aqui tem um problema técnico de CEP, a gente vai soltar o descondenado e amigo de ditador e chefe de organização criminosa, e vai todo mundo começar a tocar a vida. E, de repente, o Brasil estava discutindo de maneira orgânica, quase que normal, né? A disputa presidencial entre Lula e Bolsonaro, gente colocando Lula e Bolsonaro no mesmo patamar, e nós fomos engolidos por essa normalização de uma coisa que jamais poderia ter sido aceita. E espero que agora as pessoas que erraram lá atrás não errem de novo. Porque o caminho do Brasil, agora, diante de tudo que nós estamos vendo, como Augusto disse, já estamos chegando perto da Venezuela, no caminho jurídico. Agora estamos chegando perto da Colômbia. Ou seja, não dá para simplesmente acharmos, não, está tudo normal. E esperarmos que a mudança ou a reação venha do norte, venha dos Estados Unidos. A cavalaria já chegou, a cavalaria já colocou aí todos os soldados que poderiam ser colocados diante dessa barbárie. Agora a gente precisa fazer o que é correto no Brasil. O Senado precisa reagir de uma forma ou de outra, com todas as ferramentas constitucionais e republicanas. Mas não dá mais para a gente ficar assim.